Fala galera que gosta de fazer mapas usando o sistema de informações geográficas. Hoje eu trago mais uma dica. Nós vamos tentar hoje delimitar uma propriedade, né, utilizando as coordenadas coletadas com GPS e uma imagem georreferenciada, beleza? Para isso, nós vamos utilizar o software QGIS 3.4.5, 3.40.5 e uma imagem georreferenciada da área de interesse, tá ok? Uma vez que eu já tenho aqui a minha página inicial do QGIS, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o meu sistema de coordenadas que eu vou utilizar. Então, aqui em Projeto, Propriedades do Projeto, e aqui ó, eu seleciono o sistema de coordenadas que eu pretendo. Neste caso, eu vou utilizar o WGS84 UTM-22 Sul. Aplicar, OK. Beleza? Segundo passo, eu vou adicionar a minha imagem de interesse, já referenciada. Eu posso utilizar esse atalho aqui, ou eu posso vir aqui em camada, adicionar camada raster. Clicou, só adicionar a imagem aqui. Eu vou achar a minha imagem de interesse. Então está aqui. Tá ok? Então aqui a minha imagem georreferenciada. Tá? Segundo ponto, eu vou adicionar aqui as coordenadas coletadas em campo que representa os limites reais da minha propriedade. Eles estão num arquivo em Excel, né? Só que veja só, aqui eu preciso fazer uma transformação. O QGIS ele não consegue reconhecer esse formato em Excel. Então eu venho aqui Arquivo, Salvar como, né? E aqui eu vou transformar nesse arquivo CSV separado por vírgula. Tá? Esse é o formato que o QGIS vai conseguir identificar. Sempre tem esse comunicado, sim, e aqui eu já posso fechar. Tá? Então aqui eu tenho um arquivo no formato CSV separado por vírgula. Segundo ponto, eu venho aqui no QGIS e vou adicionar os pontos aqui. Tenho dois caminhos. Camada, adicionar camada, certo? Camada, adicionar camada de texto delimitado. Ou eu também posso utilizar esse atalho aqui. Tá? Clicou aqui, eu venho aqui nesses três pontinhos aqui e vou adicionar o meu arquivo de interesse. Então, eu venho aqui, vetor, limites. Veja que ele já identificou o arquivo que está em CSV. Adicionar. Né? Aqui eu vou deixar acionado delimitação personalizada, deixo dois pontos e ponto e vírgula e dois pontos acionados. Né? Aqui em opções de gravação de campos, eu coloco o primeiro registro tem nome dos campos, o separador decimal é a vírgula, tá? E aqui, ó, em definições de geometria, eu vou pegar as coordenadas do ponto e aqui, ó, veja que na planilha, lá eu vou ter um ponto que é as coordenadas leste e as coordenadas norte. Adiciono aqui, defino o sistema de coordenadas, aqui já aparece o sistema que eu estou utilizando, que é o WGS84. Né? Vocês vejam que aqui embaixo ó, aparece a planilha, né, bem organizada, né, com o ponto, as coordenadas, e aí eu coloco adicionar. Veja que os pontos que eu estava no formato de uma planilha, agora aparece aqui na minha propriedade, mostrando onde são os limites, né, onde estão os pontos de referência. Tá ok? Agora, eu vou vetorizar propriamente dito. Para isso, eu tenho que criar um arquivo do tipo vetor. Então, eu venho aqui, ó, camada. Agora, eu vou criar uma camada. Aí, eu vou criar uma camada do tipo shapefile. Nova camada shapefile. Aqui, eu vou salvar esse arquivo num determinado da pasta. Aquela pasta que eu estava trabalhando com ela. Né? Então, está aqui. Eu vou chamar esse arquivo, esse vetor, de limite. Tá? Vou chamar esse vetor, então, de limite. Ok? Aqui é o TF8 mesmo, tipo de geometria. Se fosse um rio, eu iria chamá-lo de uma linha, né? Mas como é um polígono, né? Eu vou delimitar a propriedade, eu coloco polígono. Tá ok? Aqui o sistema de coordenadas, eu estou trabalhando com o WGS84 TM22 Sul, tá? E ok. Veja que já aparece aqui o meu limite, tá ok? Bom, próximo passo, clico aqui em cima do limite e venho nesse lapisinho amarelo. A hora que eu clico, vai acionar essas ferramentas. E aí eu venho aqui em adicionar polígono. Cliquei. Veja que o cursor, agora ele muda de formato. Ele passa a ter, então, como se fosse uma mira. Tá? Aqui eu vou acionar essa ferramenta que é uma ferramenta que a gente chama de aderência, né? Que ele vai fazer com que
eu clique exatamente em cima desses meus pontos de referência, né? Então vamos lá. Vamos dar início. Cliquei no primeiro ponto, aí só seguir esses pontos como referência. Encontrei o primeiro ponto com o último ponto, clico em cima, e aí eu clico com o botão direito do mouse, e aí eu vou adicionar o número 1, o ID 1. Eu tenho o limite da minha propriedade. Aqui é interessante, se você não gostar que fique colorido, você pode vir aqui e colocar transparente. Ó. Você clica aqui com o botão direito, propriedades, aqui em simbologia você vem em preenchimento simples, né? E aqui ó, você pode colocá-lo preenchimento transparente, né? E a cor do traço vai ficar em preto. Ok? Pronto, agora eu tenho aqui a minha área delimitada. Se eu quiser calcular o limite da minha propriedade, eu venho aqui em propriedades, eu venho aqui, clico com o botão direito, venho aqui em abrir tabela de atributos. Aqui, ó, nessa tabela de atributos, eu venho aqui em abrir calculadora de campo. Aqui eu já clico em criar novo campo, né? Nome do campo de saída. Vou chamar de área underline em hectare, certo? Ele vai ser um número decimal, real, né? Que não precisa mexer. E aqui, ó, eu venho aqui em geometria, tá? Desculpa, geometria, área. E aqui nessa área eu divido ela por 10.000, que ela estava calculando em metros, né? Em 10.000 já vai sair o meu resultado em hectare, já aparece aqui embaixo, ó. Então, aplicar, aqui, tá? Já apareceu aqui o cálculo da minha área, 30,778 hectares, tá ok? Então, essa aqui é a atividade para a gente delimitar. Clico aqui, salvar, né? Tem então a minha área delimitada, tá ok?